Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando aonde quero aqui fazer menção da palavra, mas antes de eu entrar na palavra, eu quero deixar aqui um convite especial a você que ouve, para estar conosco logo mais às 19h30, onde hoje estarei começando um propósito, no qual vai ser uma resposta de Deus na sua vida. Durante essas próximas 7 terça-feira, você vai chegar aqui na igreja, a arca ela vai estar sobre o altar, com aproximadamente mais de 2.000 promessas dentro da arca. E você vai pegar com a sua própria mão uma promessa dentro da arca, onde antes de tudo eu vou estar lendo esta promessa. E acredite você, essa promessa que você vai pegar na arca que vai estar sobre o altar, você vai pegar com as suas próprias mãos. Vai ser uma resposta de Deus para você naquilo que você está precisando, no nome de Jesus. Então, se você está precisando de uma resposta, que Deus fale diretamente com você. Pastor, estou orando e eu estou fazendo de tudo e Deus não está falando comigo. Então, venha participar essa 7 terça-feira e Deus vai falar com você no nome de Jesus. Tá bom? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10, onde o título diz assim: a responsabilidade dos que ensinam. Veja, está se falando aqui de responsabilidade. Aí diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Está se falando aqui de responsabilidade ou de prudência, de ser alguém prudente, um construtor prudente, né? Muitas pessoas, muitas vezes, por não ter a direção de Deus, ou por tomar decisões equivocadas, alguns por colocar o carro na frente dos bois, tomam decisões sem ter a direção certa, confiando muitas vezes na força do seu braço, ou dando credibilidade a ou B, isso ou aquele, não tendo a palavra de Deus por base. Muitas pessoas têm tropeçado sucessivamente pelo simples fato da pessoa ela não pedir a direção de Deus para tomar determinadas decisões. E por esta finalidade ou por essa razão, queridos irmãos, muitas pessoas têm tropeçado na vida, outros têm ficado no prejuízo, famílias têm sido destruídas, propósito tem se parado no meio do caminho, casamento tem se rachado ao meio, enfim, empresas têm fechado as portas, estabelecimento, em vários aspectos, muitas pessoas, muita coisa que poderia estar dando certo e está dando errado, pelo fato de muitos não ter a direção de Deus. E o não ter a direção de Deus faz com que muitas pessoas acabem, muitas vezes, dando um passo maior que a perna, colocando a mão aonde ela não alcança. E alguém diz assim: ah, pastor, é verdade que eu não alcanço, mas a mão de Deus alcança. É uma verdade. Mas o fato da mão de Deus alcançar não significa que eu tenho que fazer aquilo que não posso, dar o passo maior que a minha perna, fazer aquilo que não posso fazer, tomar decisões na direção de Deus, trazendo um problema para mim mesmo. Quantas pessoas agem dessa forma? E isso é alguém ser imprudente, aquele que assim procede. Eu acabei de dizer aqui: lancei o fundamento como um prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Ou seja, você fazer as coisas de acordo com aquilo que você pode. É você tomar decisão, não por si, mas tendo como base a palavra de Deus. É você fazer aquilo que não vai te prejudicar, que não vai ser um problema para você depois. É você dar o passo de acordo com aquilo que você alcança. É você não ir além, mas fazer as coisas de acordo com aquilo que depois não vai te trazer problema, mas que vai ser solução na sua vida. Quantas pessoas tomam uma decisão hoje e aquela decisão que aquele alguém está tomando vai ser um problema na vida daquele alguém amanhã? Por quê? Porque aquele alguém está querendo construir uma vida sem que Cristo seja a base. E tudo que um alguém constrói sem Cristo ser a base, o alicerce, ou o fundamento do que um alguém está construindo, aquilo vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. Porque tudo que é construído, Cristo não sendo a base, sem a direção de Deus, sem a permissão de Deus, tudo que é construído sem que Cristo seja o alicerce daquela construção,
mais cedo ou mais tarde desmorona, vem abaixo, porque Cristo não foi o alicerce. Então nunca tome nenhuma decisão sem a direção certa. Nunca faça nada sem colocar Deus à frente. Nunca tome nenhuma decisão sem que Deus seja a base, o fundamento ou o alicerce daquela decisão que você está tomando. Certamente tem pessoas me ouvindo agora que já tropeçou tantas vezes na vida, que tanta coisa já deu errado e talvez continua dando errado, pelo simples fato da pessoa tomar decisão de forma precipitada, sem colocar Deus à frente daquilo que está fazendo. É a pessoa que age de forma imprudente, por agir por conta própria, sem consultar a Deus, perguntar se é de Deus ou não. Está construindo uma vida sem que Cristo seja a base. Está construindo uma vida sem que Cristo seja o alicerce. Está construindo uma vida sem fundação, não tem os pilares de sustentação, não tem as colunas que dão sustentabilidade, como uma construção comum que um homem constrói, ou que um construtor constrói. Quantas construções ao longo da vida já vimos desmoronar por ser mal feita, mal construída, sem base, sem fundamento, sem alicerce, sem ter a base adequada que deveria ter, acaba desmoronando. Assim a vida espiritual, ou a decisão que alguém toma, sem ter a palavra de Deus como base, mais cedo ou mais tarde vem abaixo. Então nunca faça nada, absolutamente nada, sem consultar a Deus primeiro. Pelo contrário, que Cristo seja a base de todas as decisões que você venha tomar. Que Cristo seja esse alicerce, essa fundação. Porque quem constrói uma vida, Cristo sendo a base, a fundação ou alicerce, pode bater o vento que for, pode bater a tempestade, os dias maus, temporal. A vida construída sob Cristo verdadeiramente, nada derruba. Aquilo que Cristo é a base, o alicerce, pode bater os seus piores dias. Aquela construção, entretanto, permanece inabalável, desde que Jesus seja a base dela, desde que Jesus seja o alicerce, a fundação daquela construção. Que Jesus seja sempre a base da sua vida. Que tudo que você venha construir, que Jesus seja esse alicerce, esta base. Assim pode passar pelo que for, vai permanecer inabalável, porque Jesus é a base daquela construção. Olha o versículo 11 para finalizar. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Como acabei de mencionar o versículo 10 assim. Muitas coisas na vida de alguns estão desmoronando, exatamente por estarem construindo uma vida sobre um outro fundamento, o qual não é Cristo. E quem constrói uma vida sobre um outro fundamento, o qual não é Cristo, aquela construção vai ser um problema mais cedo ou mais tarde, porque Cristo não foi a base dela. Mas a construção a qual Cristo é a base, a tendência espiritualmente falando, ela crescer, crescer e crescer, nada derruba, porque Cristo é a fundação, o alicerce, a base. Pode passar pelo que for, permanece inabalável, porque Jesus foi, é e vai continuar sendo a base da construção na vida daquele alguém. Só para finalizar, eu lhe pergunto, quem está sendo a base da sua vida? E de que forma você está construindo uma vida sobre esse alicerce? Você está construindo sobre esse alicerce? Sobre essa fundação? Ou você está construindo a sua vida sobre algum outro tipo de fundamento? Que você possa refletir nisso. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.